Deus. O Gabriel e o João, acho que o Jackson também, eles já vêm há algum tempo pensando na sorvetada e eles estavam fazendo regime. Se a gente pode comer muito, não tem... Aleluia. Obrigado, louvor. Você pode ficar de pé só mais um pouquinho, só para que a gente possa colocar nossas vidas. Eu sei que você já orou hoje, eu sei que você já falou com o papai hoje, mas coloca a tua vida, diz que, pai, eu cheguei até aqui, foi desafiador, talvez o dia foi corrido, grandes atividades, mas você chegou até aqui, então diz a ele, pai, continua falando comigo. O Senhor já falou no momento de louvor, o Senhor falou no momento de dízimos e ofertas, mas eu sei, pai, que o Senhor quer ainda apresentar grandes coisas ao meu coração, e me coloco disponível. Pai, eu também me coloco disponível como aquele que vai semear a sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para transformar dia após dia as nossas vidas. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que se renderam às verdades que estavam estabelecidas para a vida deles e viveram grandiosidades. Viveram realmente mudanças, transformações e conquistas poderosas por causa da sua palavra. Por isso, Espírito Santo, você tem liberdade nessa noite. Como sempre é dito aqui, você tem primazia nesse lugar para trazer para nós aquilo que vai fazer a diferença. Nós chegamos de uma maneira nesse lugar, mas não sairemos do mesmo jeito. Seremos lavados, seremos encharcados da sua palavra, transbordantes da sua palavra, para realmente reinar em vida, pois foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos resgatou, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Olhe para alguém que está pertinho de você, diga assim, ande em fé, em ousadia, em amor. Amém, queridos? Senta só um pouquinho, mas fica de pé por dentro. Aleluia. Você que está assistindo essa gravação, também é um prazer dividir esse momento com você. Nós estamos vivendo, e eu sei que você sabe disso, você talvez esteja envolvido nisso, dias bem interessantes, né? Para não dizer outra palavra, mas que é bem desafiador esses dias, porque estamos aí às portas agora, domingo, dia 30. Eu sei que você vai sair da sua casa, eu sei que você vai até a urna, e eu sei que você vai estar consciente naquilo que vai fazer. Vai escolher um candidato por causa de princípios, por causa de valores, e não por causa de uma fala bonita, ou porque você se agrada de X ou de Y. Amém, queridos? Estou aqui para dizer que candidato, nós não vamos tomar nenhum partido, mas esses dias alguém, um parente lá de Recife, uma pessoa, me fez, mandou um vídeo tentando falar mal de um dos candidatos, até um candidato que eu apoio, ou pelo menos vou votar nesse candidato. E a fala foi interessante, porque essa pessoa disse assim, olha, o meu candidato vai ganhar domingo. Domingo, o meu candidato, dia 30, no próximo domingo, o meu candidato vai ganhar. E aquilo me chamou, assim, me deixou intrigado em algumas coisas. Confesso a você que logo, rapidamente, eu queria responder, fazer. Eu disse, não, mas eu parei para pensar, comecei a meditar, comecei a orar um pouco. Nós temos um quintal lá em casa e eu fui lá para aquele lugar, para o meio das árvores. Eu gosto de orar um pouco ali naquele ambiente. Fui orar um pouco para dar uma resposta à altura, não uma resposta que me satisfizesse, me deixasse satisfeito, não, mas uma resposta que fosse boa, que encontrasse talvez um lugar naquela pessoa. Eu acho que talvez nem encontrou, mas eu deixei o recado. Eu disse, olha, candidato A ou B não é um partido ou não é um time de futebol que eu torço por um ou por outro. Eu não estou buscando que meu time ganhe, não estou torcendo que meu time ganhe, não é uma torcida.
E aí eu comecei a orar e Deus começou a tratar comigo: filho, você não pode estar dependente. Ele já tinha falado essas coisas, mas você não pode estar dependente. Independente daquele candidato que ganhe nesse domingo, você precisa continuar sendo crente. Amém, queridos? Porque na verdade, eu já falei isso em um outro momento, na verdade esses candidatos, esses partidos, eles vão passar, em algum momento eles vão passar. Mesmo que um que já passou algum tempo, ele volte, se correr essa possibilidade dele voltar, uma hora ele não consegue mais dar continuidade. Mesmo que o outro ganhe, uma hora também ele não consegue dar continuidade. Mesmo que ele apoie alguém e aquela pessoa que ele apoie ganhe, ele não consegue dar continuidade por muito tempo. Quem está entendendo? Mas a palavra, ela é eterna. E nós, cada um de nós, precisamos estar nessa palavra, independente de que candidato estejamos apoiando. Claro que eu volto a dizer, nós precisamos apoiar algo que esteja baseado nos princípios, mesmo que eu não goste de fulano, se ele esteja discorrendo, tem uma lei, eu não estudei sobre essa lei, mas ela fala a lei do menos esforço, a lei do menos ruim, a lei daquele que aparentemente tem um lado, eu vou usar essa expressão mesmo, pior, mas não tão pior como o outro lado. Então existe uma lei como essa. Por quê? Porque a gente não vai encontrar perfeições nas pessoas. E qualquer um que for colocado nesse lugar, o que possa permanecer ou um que possa voltar, ele vai ter as falhas, vão ter os erros, até porque o sistema coopera para que isso aconteça. Há um sistema corrompido que mais que alguém vá para aquele cargo, ele vai sofrer coisas contrárias. Você está entendendo? Então Deus começou a tratar comigo nisso, e como hoje é um culto de quinta-feira e hoje é um culto de fé, é quinta-fé, eu quero tratar exatamente como isso com você nessa noite. Há uma necessidade de nos posicionarmos, independente desse dia 30, independente das eleições, porque o dia 30 vai passar, pelo menos esse 30 agora de outubro de 2022, nunca mais ele volta um dia 30 de outubro, o ano que vem, mas já com outra data, independente de que eleição volte mais para frente, de presidente de novo, de governadores, para alguns estados ainda vai ter eleições para governadores. Independente disso, nós precisamos estar firmes e convictos naquilo que Deus já anunciou no nosso coração. Posso ouvir um amém? Aleluia. Deus já falou coisas preciosas para mim e para você, eu tenho certeza. Partindo desse púlpito, partindo de outros púlpitos, partindo desse pastor, partindo de outros pastores locais ou de outros lugares que você possa ter ouvido, professores do Rema, pastores que vieram de outras igrejas, de outras localidades, já vieram aqui, já ensinaram grandes coisas, já ministraram na igreja local. Através da nossa supervisão, né, nós temos aí de novo a oportunidade do Intensive Day. Eu queria, na verdade, motivar, até coloquei lá no grupo da liderança e da diretoria, já foram ocupadas 80% das vagas. Pastor, mas eu não consigo ir, eu não posso ir, eu estou com compromissos. Eu posso até entender, queridos, mas eu queria, na verdade, motivar você, aguçar você a necessidade de sermos molhados se queremos crescer. Amém? Eu sei que é difícil ouvir um amém numa hora dessa. O amém ficou meio que entalado, querendo sair. Pastor, se fosse mais fácil, ou se fosse mais perto, se fosse mais barato, porque não tem só a inscrição, tem o deslocamento, tem o alimento, tem a volta, a ida. Eu sei que é uma ginástica, mas é uma vez por ano esse Intensive Day, não é todo mês, não é toda semana, não é, mas a gente já foi para outro, já foi para outras situações, mas a palavra de ontem, ela não serve só para hoje não, queridos, ou na verdade ela nem está só disponível para hoje não, ela está sempre disponível, mas a gente precisa sempre de um frescor novo, de um renovo dentro de nós, para que a gente possa crescer e avançar. E na unidade é que Deus disponibiliza, ordena as bênçãos.
Unidade não é só eu achar que é interessante, é eu me envolver e me entregar naquilo que é necessário. Colocar força mesmo. Olha, eu vou te dizer, eu já disse isso em outro momento, mas eu vou te dizer hoje de novo. Talvez a gente esteja ainda um pouco disperso pelas verdades que estamos percebendo, né? E quando a gente vê, voltando só um pouquinho nessa questão política, quando a gente olha para essa questão política, a gente percebe quão perto está a volta de Cristo. Está evidente essa volta, mas como é que estamos para que essa volta, quando chegue, quando aconteça, não nos pegue de surpresa? A gente vai vendo que, assim, as pessoas estão até procurando esses salvadores da pátria, estão procurando super-heróis para colocar a sua confiança. E em vez de colocar a sua total confiança em Deus, claro, volto a dizer, nós temos que nos posicionar politicamente, não está errado, buscar a melhor opção, mas está na hora da gente acordar e despertar, que se Jesus, quando chegar à porta, ele não vai olhar a cor da sua bandeira, ele não vai olhar o partido que você escolheu, o candidato, qual foi o número lá que você digitou, qual era a expressão que você estava fazendo. Claro que ele vai olhar, rapaz, você tomou a melhor decisão, você tomou uma decisão certa, mas não porque você simplesmente se posicionou nisso. Ele vai olhar se você é crente, se você está se posicionando como um crente. E eu quero ver algumas passagens com você da Bíblia para que a gente possa se agarrar a essas verdades. Não aquilo que eu estou só falando para você, mas agarrar-se nas verdades da Bíblia. Vai ser necessário, queridos. Para mim, essa pandemia só foi uma amostra grátis das coisas que ainda estão por vir. Misericórdia, pastor. É misericórdia mesmo, mas a gente vai enfrentar as dificuldades. Estou aqui com um professor de escatologia e ele é mais sabedor do que eu nesses aspectos. Nós vamos enfrentar dificuldades, mas eu quero dizer de novo para você que a diferença não é nem o tamanho da dificuldade. Talvez nós nos assustamos tanto com a pandemia, com o coronavírus e com outras dificuldades, porque não estamos aptos a estar firmes na fé quando essas circunstâncias, esses desafios se levantam. Ontem eu estava falando na sala de aula, né? Virginia está lendo de novo lá, lendo um livro, Línguas depois de Pentecostes, do Kenneth Reagan. E aí, assim, como é maravilhoso a gente ver as experiências de homens que foram buscar resultados em Deus, foram buscar respostas em Deus, mas às vezes eles não obtinham isso rapidamente. Às vezes passavam horas orando em línguas para obter uma resposta. Às vezes passavam dias orando em línguas para obter uma resposta. Às vezes se envolvia tanto até ter essa convicção da resposta. E aí é interessante que ele fala, porque às vezes vamos buscar conselhos. Por que buscamos conselhos nos homens? E nada de errado buscar conselhos, mas por que buscamos conselhos? Porque muitas das vezes nós queremos as respostas rápidas. Opa, me dá um conselho aqui a respeito disso aqui que eu preciso decidir, me dá um conselho. Às vezes é dado até na Bíblia, mas é algo que eu quero uma resposta imediata, ou que alguém me mostre um caminho, ou concorde com aquilo que eu quero fazer. Mas Deus está buscando homens e mulheres que se envolvam, que se entreguem, que se relacionem com Ele para poder experimentar a manifestação do seu poder. E aí eu me deparei com alguns textos e eu quero começar a abrir com você lá em Lucas, no capítulo 4. Você conhece essa passagem, eu sei que tudo aquilo que eu vou falar hoje à noite, para muitos não é nem surpresa. Mas eu gosto do que Paulo fala. Paulo disse, olha, eu não me canso de falar, de escrever as mesmas coisas. Se Paulo estava falando isso, queridos, com certeza ele era sabedor através do Espírito da necessidade de nós estarmos ouvindo as mesmas coisas para afirmar a nossa fé, para basearmos naquilo que está escrito ao nosso respeito, não naquilo que a gente simplesmente acha que deve viver. Capítulo 4 de Lucas, você vai ver a tentação, e eu não vou me pegar a ela, mas depois da tentação, depois do coronavírus, depois das circunstâncias que se levantam, depois
do problema no relacionamento, depois do problema financeiro, depois do problema de saúde, depois sempre tem uma situação que se levanta contra nós, tem se levantado em áreas específicas, às vezes trazendo dúvidas. Quantas das vezes você recebeu uma palavra, agarrou aquela palavra, trouxe para o seu coração aquela palavra, mas porque as coisas não mudaram, ou outras circunstâncias se levantaram, até parecidas ou diferentes, para roubar aquela palavra, você se deixou levar? Ou só aconteceu comigo isso? E aí você olha assim, mas eu acreditei naquela palavra, mas a palavra, se foi a palavra de Deus, ela continua sendo verdadeira, mesmo que ainda não se manifestou aquilo que ela disse ao seu respeito. Amém, queridos? E aí chega no versículo 16, do 15, diz que ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Costume de ir à igreja, costume de estar lendo, costume de saber o que estava escrito. Ele não pegou aleatoriamente, não foi no sorteio, não foi abrindo a Bíblia no sorteio. Ele pegou um rolo, ele pegou um livro lá, ele pegou o que estava escrito e pegou especificamente o que estava falando ao seu respeito, para trazer instruções, para trazer realidades para mim e para você. A gente precisa primeiro, antes de ler, se deparar com aquilo. Não vou levar você lá, mas está escrito lá no Evangelho de João, que Jesus disse, olha, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz, as mesmas que eu faço, e farão maiores ainda. Quem acredita nessa verdade? É verdade para nós, queridos, independente da sua idade, da cor da sua pele, da sua condição social, financeira, qualquer que seja o local que você nasceu ou onde você está morando no momento, seja um lugar bom ou não tão bom ainda, é verdade, ele disse, olha, vocês vão viver aquilo que é verdade, daquilo que eu deixei como exemplo. Ele foi o exemplo, ele é o exemplo de cada um de nós, a ser seguido, não é só a ser admirado, não é algo que você olha ou algo que você ouve e fica feliz com aquilo, não, é algo que te deve impulsionar a viver naquelas verdades. Aleluia! E aí diz, versículo 17, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, para levar a graça para todo mundo, para que todo mundo desfrute de um tempo gracioso, de um tempo abundante, de um tempo favorável. Aleluia. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E você sabe, eu creio que você é sabedor, né? Como todo mundo que está aqui é da casa, já é sabedor. Hoje o Espírito Santo habita dentro de você, há uma unção permanente dentro de você. Essa unção pode ser até manifesta da sua vida, mas ela está dentro de você para te capacitar, para te fortalecer, para te colocar de pé, para que você não seja derrubado e, se ainda assim tropeçar, não ficar prostrado. Porque é possível sim, as circunstâncias, é possível vir as adversidades, é possível vir os terremotos, aqueles desafios gigantes, qualquer que seja o nome que possa se referir, queridos. Mas quando você foi ungido, foi para fazer a diferença onde colocar a planta dos pés. Não é ungido para ser uma bênção na igreja só, não é ungido para ser uma bênção em casa só, não é ungido para ser uma bênção só no trabalho, só na escola, em alguns lugares. Ah, pastor, mas em alguns lugares eu não estou conseguindo ser essa bênção. Mas foi para isso que nós fomos chamados, para fazer a diferença onde colocarmos a planta dos pés. Mesmo que ainda não esteja claramente visto isso, ainda assim é verdade. Aleluia.
Jesus diz isso? E por que nós devemos dizer isso? Ou por que outros homens, como a gente vai ler outros textos, disseram algumas coisas? Me perguntaram, pastor, se eu tenho um título para essa ministração. Tenho, sim. Raízes em Deus. Raízes em Deus. E não é raiz rasas, não. É raízes profundas para aguentar e suportar o tamanho daquilo que Deus quer fazer na sua vida. O que Deus quer fazer na sua vida é muito grande. Talvez ainda não aconteceu na totalidade pela necessidade de você se aprofundar, ter raízes profundas para que você não caia, para que você não se perca, para que você não estrague tudo aquilo que é projeto de Deus para a sua vida. E você vai vendo homens e mulheres que estão debaixo dessa promessa, estão debaixo da mão de Deus. Eles entendem para aquilo que eles foram chamados, eles entendem para aquilo que foi anunciado. Então eles correm em direção àquelas verdades, eles se mantêm em direção àquelas verdades. E nada, mesmo que ainda possa parecer difícil, possa ser impossível transpor aquela situação, eles continuam acreditando e continua alcançando o êxito para aquilo que realmente foi prometido para a vida deles. Agora, eu ia ler mais para frente, mas deixa eu ler até algo que eu coloquei aqui. Muitas das vezes nós não estamos vivendo na totalidade, porque muitas das vezes nós queremos um evangelho light da obediência e queremos um evangelho da ousadia das promessas. Nas promessas nós somos ousados, mas na obediência daquilo que Deus falou, não é nem obediência às pessoas, querido, porque só vamos ser obedientes às pessoas se obedecermos a Deus. Porque é fato, e isso é fato, nós não obedecemos às pessoas porque estamos desobedientes a Deus ou à sua palavra. Aquilo que Ele fala, nós damos desculpas para não fazer. E aí assim, não existe, queridos, não vai existir na minha vida nem na sua vida uma fé, uma ousadia para alcançar as promessas se não tiver no mesmo nível uma fé, uma ousadia para ser obediente na palavra dele. Deixa eu te levar para outro texto para você começar a ver. Eu gosto dessa passagem quando Paulo, lá em Atos, no capítulo 16, um homem que se tornou obediente em meio aos desafios, em meio aos intempéries. Olha para a vida desses homens, olha para isso que a palavra diz. Talvez você possa dizer, mas é porque o gigante que eu estou vivendo, a dificuldade que eu estou vivendo, aquilo que realmente tem se levantado contra a minha vida é difícil. Mas olha para a vida desses homens, eu vou te dar exemplos nessa noite. Não são os meus exemplos, mas são os exemplos daqueles que são realmente instrumentos na mão de Deus daquele momento, que estão escritos na palavra. Mas eu posso te dar dos meus também, mas vou te dar inicialmente aqui os que estão na palavra, de homens que se posicionaram, se manteram debaixo daquilo que era a promessa da parte de Deus e foram ousados na obediência. Porque nesse momento aqui, quando Paulo e Silas, eles são levados à prisão, são açoitados, colocados como presos, vão para um lugar difícil de estar se convivendo, a coisa mais fácil que talvez eu fizesse, talvez você também, não sei, mas era murmurar, era reclamar, era dizer, Senhor, por que está acontecendo isso comigo, por que isso tem se levantado, porque essas coisas só acontecem, parece que comigo. Eu gosto do que o pastor Luciano diz, que alguém às vezes se aproxima perto dele, pastor, por que isso aconteceu comigo? Me responda por que isso tem acontecido comigo. Ele disse, meu irmão, olha, se eu não respondesse que fosse com você, eu ia responder porque o outro está perguntando também. Se não fosse com você, seria com o outro. Se não fosse com o outro, seria com aquele outro. Então alguém vai sempre perguntar, alguém está sempre querendo perguntar. E a gente não vai ter resposta para tudo, mas se não fosse com você, é com o outro. Então é porque é comigo? Não sei. Mas se não fosse com você, estaria respondendo para outro, que estaria perguntando também. Mas a diferença é como eu me posiciono em meio àquelas circunstâncias que se levantam.
E aí eu fico com uma pergunta no coração e expresso para você nessa noite: como você tem se posicionado mediante aquilo que tem se levantado contra a sua vida? Não é as coisas favoráveis, as favoráveis é fácil segui-las. É quando está tudo desfavorável, quando a circunstância, aquela limitação, aquele desafio, qualquer o nome que possa ser, seja na sua mente, seja no seu corpo, seja nas suas finanças, seja no relacionamento dentro de casa ou mesmo fora de casa, quando tudo está desfavorável, como é que você se posiciona? Você começa a cantar louvores ou começa a murmurar? Você começa a agradecer a Deus não pelo problema, mas acreditando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais? Ou você passa e espera passar aquele tumulto para começar a agradecer? Tempo para meditação. Porque é fácil dar um ha-ha, é fácil você vir até para a igreja quando tudo está favorável. Às vezes as pessoas dizem: pastor, eu não fui para o culto não, porque eu estava doente, eu estava com uma dor. Mas rapaz, a igreja talvez seja o melhor lugar para você estar nesse momento, nessas circunstâncias adversas. Exatamente, não vou para a igreja quando tudo está favorável, quando eu gosto do ministro, quando eu gosto do dia, quando eu gosto do louvor. Eu não vou para a igreja pelas coisas que favorecem, eu vou para a igreja por aquilo que eu sei que eu sou em Deus. E aí na igreja eu posso ser abençoado, como posso ser um abençoador. O meu mover em direção a isso pode mudar vidas. Não porque eu falo uma palavra para uma pessoa, porque a minha presença pode fazer a diferença. Pode ser que não tenha nem ouro nem prata naquele momento, pode ser que não tenha nenhuma palavra, mas a sombra, ou a presença, aquilo que eu faço pode fazer a diferença na vida de pessoas. Talvez no louvor, como a gente estava aqui no momento do louvor, talvez alguém levante as mãos e eu disse: rapaz, eu não quero levantar as mãos não. Mas rapaz, deixa eu ver o que acontece. Ó, fulano parece estar alegre, ó. Deixa eu levantar as mãos também. E algo pode mudar na sua vida, porque você começou a se moldar aquilo que estava sendo manifesto naquele lugar. Um dos melhores lugares, né? Desculpa, a fala não é um dos melhores lugares, mas um dos lugares que mais tem crescido nesses últimos tempos são as academias. Mas por quê? Porque lá na academia, porque você pode comprar se tiver dinheiro, e às vezes nós temos sem problema, comprar a mesma máquina que tem lá na academia. Você pode comprar os mesmos aparelhos que tem lá na academia, mas quando você está na academia, você olha para a pessoa do lado, não que você não possa fazer em casa, mas você é estimulado por aquilo que aquela outra pessoa está fazendo, às vezes até sem querer. Não sei se você já teve essa experiência. A pessoa começa a correr e você começa a correr, daqui a pouco ela está acelerando um pouco mais e você instintamente quer fazer algo a mais por você. E na igreja não é diferente, querido. Quando você vê alguém vencer, isso não é inveja, ou não pode ser pretensão de alcançar o que o irmão está alcançando, mas é o desejo de crescer também. Eu estou vendo fulano crescer, o que é que ele está fazendo, é que ele está se envolvendo, ele está se doando, ele está se rendendo, ele está se deixando moldar, e aí você vai crescendo também. Somos estimulados, nós somos esses seres que somos estimulados pelos outros. E aí chega no versículo 25, depois de mostrar tudo aquilo que Paulo e Silas estavam passando naquele momento, diz assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Não era um louvor, não era algo que vazava, que extravasava, que ia muito mais além. As outras pessoas estavam sendo tocadas. Cara, esses caras devem ter algo diferente. Essas pessoas devem ser algo diferenciado. Estão aqui no mesmo lugar. Ele não estava em outro lugar. Ele não estava fazendo uma live num lugar favorável para as pessoas verem que estava tudo tranquilo. Não, eles estavam na mesma prisão com um posicionamento diferente. No mesmo ambiente desfavorável que os outros, mas com um posicionamento diferenciado. E aí não tem como as portas não serem abertas, não tem como as prisões, as cadeias não caírem por terra se temos um posicionamento diferente quando as circunstâncias vêm contrárias.
O vento tá indo para cá, eu vou. Não, muitas das vezes eu tenho que ir contra aquele vento, contra aquela situação, para romper e vencer e sair mais forte, sair maduro, sair vitorioso do outro lado. Mas eu saí vitorioso aqui, mas não me fortaleci. Talvez naquele outra situação que se levante, eu preciso fazer o exercício de novo. Mas se eu venci o primeiro exercício, o segundo vai ser mais fácil, o terceiro vai ser mais fácil ainda, o quarto vai ser mais fácil ainda. E aí de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E quando você está ciente e consciente daquilo que Deus é e quer fazer em você, outros ao seu redor vão ser beneficiados. Não só eles receberam da bênção, não só eles. E se essa bênção é só para nós, isso é egoísmo, isso é prepotência. Não é só para nós. Esses dias eu estava ouvindo isso e achei maravilhoso, né? Jesus veio trazer vida e vida em abundância. E o que é abundância a não ser transbordar? Abundância não é só aquilo que você se enche, mas é aquilo que enche você a ponto de transbordar e tocar outros. Foi para isso que Jesus veio. Ele disse: olha, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Por quê? Porque você vai ser beneficiado e outros vão ser molhados através de você. É isso que Paulo e Silas fazem acontecer nesse momento. Quando tudo era desfavorável, no local onde tinha outras pessoas que poderiam estar fazendo isso, mas eles decidiram: você não está fazendo não, nós vamos fazer. A Bíblia não relata se tinham outros cristãos ali, também presos ali, não relata, mas eles como cristãos, como entendedores daquilo que a palavra estava fazendo na vida deles, eles disseram: a gente vai levar isso a outros, vai além, vai fazer diferença. Deixa eu te dar um texto agora do Antigo Testamento. Abacuque. Num momento de adversidade, não é um momento favorável. Abacuque capítulo 3, no versículo 2, ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí chega no versículo 17, para mim é um dos textos maravilhosos da Bíblia. A Bíblia toda é maravilhosa, mas é um texto de alguém quando a condição está desfavorável. Quando o pessoal está sendo levado para o exílio, o pessoal está vivendo algo adverso, aí Abacuque se posiciona, diz: eu vou fazer uma oração diferenciada aqui, eu vou me posicionar diferente. Não tem coisas favoráveis, mas Deus é favorável. Talvez não tenha a situação mudada nesse momento, mas o meu posicionamento, meus olhos continuam firmes no Senhor, continuam firmes nas suas verdades. As suas verdades vão continuar sempre. E aí ele diz, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, ainda que elas não estejam produzindo frutos, ainda que não seja uma verdade plena, ele continua: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, aleluia, não tenha nada, não tenha o produto para ser colhido, e os campos não produzam mantimentos, aleluia, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Não sei se é essa a oração que você tem feito, se é isso que tem aquecido o seu coração, mas é isso que precisa aquecer o nosso coração. Essas mesmas verdades de homens no Antigo Testamento, mas homens no Novo Testamento, homens do passado, mas nós do presente, precisamos nos posicionar da mesma maneira. Ele está dizendo: olha, não tem nada favorável, não tem nada que realmente eu pudesse me alegrar, me posicionar, mas a diferença não era o que estava diante dele, mas a verdade que ele tinha dentro dele.
Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, voar muito alto e muito mais além, acima das nuvens, acima das circunstâncias, acima das adversidades. Um homem, voltando agora para essa realidade, um homem que no Antigo Testamento não tinha toda a revelação, nem a presença plena do Espírito dentro dele. Um homem que não tinha toda a revelação ou toda a oportunidade de conhecimento que nós temos hoje, fazendo rema, estando na igreja, tendo uma Bíblia disponível, seja em papel, seja de celular, no celular com várias versões, buscando vários entendimentos. Mas quando falta alguma coisa, talvez eu e você estejamos olhando mais o que falta do que olhando para Deus e dizendo: Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu esteja pedindo. Agora é fato, queridos, que isso não acontece ali. Isso não acontece no momento. Você precisa ir crescendo, se fortalecendo. E aí nos momentos favoráveis, está agradecendo, porque quando chegar os desfavoráveis, você já sabe o que fazer, já sabe como se posicionar, mas a gente às vezes quer se posicionar nas tragédias, nas perdas, nas faltas, nas dificuldades. Às vezes precisa faltar ar para que a gente comece a orar, precisa faltar algo no bolso para que a gente possa orar. Parece que quando o redemoinho bate dentro de casa e começa a trazer os danos familiares ou materiais, agora a gente parece que vira crente, como eu disse lá, a gente às vezes não está firme na obediência. A obediência de quê? De estar orando. Quantas vezes nós, eu estou me incluindo nisso, já ouvimos: você precisa estar orando mais em outras línguas. Mas a pergunta fica: quantas vezes você está fazendo isso? Pastor, eu faço ali uma hora, meia hora, 10 minutos, 20 minutos. E não é o tempo, é a qualidade desse tempo. É você achar tempo quando não tem tempo. É você se entregar àquilo que está realmente sendo promovido para mudar a tua história. Quantas vezes você se deparou a um livro que vai trazer uma instrução ou mesmo uma palavra de Deus, a Bíblia, se deparar, se debruçar e estudar e ver exatamente aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Deixa eu te levar a outro texto, porque o tempo corre, mas deixa eu te levar a outro texto que você conhece, eu amo também. Eu amo a Bíblia toda, não posso deixar de falar isso tantas vezes. Lá em Romanos, no capítulo 4. Você conhece essa passagem, a gente já falou tantas vezes dessa mesma verdade. Abraão recebe uma promessa. Que ele vai ser pai de multidões. Deus começa a trabalhar com ele, diz: Abraão, vou fazer algo com você, vou mudar o teu nome, vou mudar a tua história. É Abraão, agora você é pai de multidões, agora você é Abraão, agora você tem algo diferenciado, você vai ter um filho, você vai realmente viver algo grandioso. Agora presta atenção, a gente vai ler um pouco o texto, mas presta atenção. Deus promete algo a Abraão, Abraão alcança aquela promessa, e agora Deus pede a promessa. Por que será que Deus pediu aquela promessa? Deus gera um desafio em Abraão. Primeiro, sai da tua parentela. Abraão se posiciona, não tem Google, não tem... Vai para uma terra, porque nem mesmo se tivesse Google, ele não disse nem para onde ia. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele simplesmente confia em Deus e sai. Aí Deus disse: olha, agora você vai ser pai de multidões. Há uma hora inicial ali de Sara, de zombaria, achando que não era possível acontecer aquilo, mas ele se rende àquilo e nasce o filho. Agora Deus pede. Será que não é? Será que não é? Porque talvez Abraão estava se acomodando naquilo que ele já alcançou. Será que quando a gente recebe uma promessa da parte de Deus, se revela, se manifesta aquela promessa, aquilo que a gente desejava alcançar, será que a gente não dá aquela relaxada? E Deus dizia para Abraão: rapaz, o que você
vai viver é tão grande que não pode ser nessa força. Eu quero realmente fortalecer você, eu quero te inspirar, eu quero te levar a um outro nível, eu quero realmente, porque a gente às vezes, eu já alcancei um bom emprego, eu já alcancei um cargo, eu já alcancei as coisas que eu precisava, uma casa, uma coisa que eu sonhava, um marido, uma esposa, os filhos, eu já alcancei aquilo que eu estava desejando, e a gente corre o risco de dar aquela relaxada, porque já alcançamos, não colocamos mais força naquilo. E Deus disse, rapaz, eu quero mostrar a você, Abraão, que você é mais forte do que você pensa. Eu quero agora o seu filho, oferece o seu filho. E Abraão não duvidou. Primeiro ele teve que acreditar com o filho, aqui no versículo 17 do capítulo 4, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele o qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que fora dito, assim será a tua descendência. O que foi que Deus já disse para você, o que foi que Ele já colocou no seu coração, Ele disse, Abraão, vai ser assim, a sua descendência vai ser grande. É hora de confiar, é hora de acreditar, é hora de ficar firme, mesmo que nada esteja cooperando. Abraão olhava para Sara, olhava para ele mesmo e dizia, rapaz, como é possível? Mas vou fazer o exercício, eu sou Abraão, eu sou o pai de multidão, eu sou aquele que Deus disse que sou. Qual é a promessa que Deus colocou na sua vida? Finque raízes nessa verdade. Coloque-se firme nessas verdades, independente se for algo ministerialmente, independente se for algo financeiramente, independente se for algo emocionalmente, for algo físico no seu corpo, no relacionamento da família. Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Mas Ele vai precisar da mesma fé que nós temos para alcançar as promessas, uma fé para a obediência à palavra dEle. E aí, só para terminar o texto aqui, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, não negando circunstâncias, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade. Deus está buscando homens e mulheres que se movam por fé, que sejam ousados, que sejam intrépidos, que acreditem na palavra e se firme nessas verdades. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Só para fazer um exercício com você, você pode dar um glória a Deus? Então, Abraão é outro exemplo, mudando a realidade que estava à sua volta. Mudou a realidade é, você não pode ter filhos, você não pode ser pai de multidão. E ele decidiu se posicionar, colocar uma posição. Se Deus prometeu, Ele mesmo é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. A diferença não é as circunstâncias, queridos. Só tem uma diferença entre Jó e sua mulher, porque todos os dois passaram o mesmo momento adverso. Porque o que Jó perdeu, a mulher perdeu também. Qual foi a diferença, pastor? Jó pegou um caco de telha e começou a coçar as feridas, que não mostra a Bíblia que tinha na mulher, mas perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu os bens, mas um tomou uma posição. A mulher tomou a posição, amaldiçoa esse Deus e morre. Na mesma circunstância, Jó disse, tu é louca, mulher, tá ficando maluca. Esse meu Redentor vive e vai se levantar e vai mudar essa história. Mesma circunstância, mesma adversidade, dentro da mesma casa, mas um posicionamento diferente. Aleluia. Obrigado, Senhor. E para terminar, quero levar você lá para Mateus, outro texto também que você conhece, capítulo 7, que fala dessas mesmas verdades. A adversidade vem para todo mundo,
Se você vai ficar em pé ou cair, depende de como você edifica o seu relacionamento com Deus. A diversidade vai bater na porta de todo mundo, mas como você está edificando, criando raízes, ou seu relacionamento com Deus é que vai fazer a diferença. Talvez você esteja dando ouvido às pessoas, ou as pessoas estão às vezes sendo instrumento de Satanás, e diz, não vai acontecer isso não, ou você mesmo escuta vozes, não, você não é capaz de vencer, você não é capaz de mudar essa história, de mudar esse quadro é muito difícil de ser alterado. Olha, os médicos disseram, olha o que as pessoas disseram, eu já vi outras pessoas que foram acometidas. Eu lembro quando Tarcísio nasceu, nos primeiros dias, uma conhecida de Virgínia foi visitar, e aquelas enviadas, Jesus, você, quase, a gente não era crente ainda, mas quase estava para dizer, é você, Satanás, você mandou. Chegou e quando olhou naquele momento de visita, antes dos 10 dias ainda, né? Antes, bem nos primeiros dias, foi lá e disse, olha, cuidado com uma posição que vai estar dormindo, porque eu já vi crianças se sufocarem da maneira. Cara, isso não é conversa que se chegue para aquela mãe de primeira viagem, aquela primeira criança, aquele primeiro filho. É alguém que não tem o que conversar, não tem o que falar. Mas a gente pode dar ouvidos ou não. Se você não conhece a palavra, talvez você vá se conformar com as ideias do mundo, mas se conhece a palavra, é tempo de se posicionar. Olha esse texto, eu sei que você conhece, mas acompanha aí, versículo 24. Aleluia. Aleluia. Todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Preste atenção aqui nesse pedacinho. E caiu a chuva. Diga assim comigo, chuva. Diga comigo, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Mas ele continua e diz, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ó, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquelas casas. É a mesma circunstância para os dois. Não foi diferente, nenhum dos casos. É a mesma circunstância. Caiu chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Nas duas circunstâncias, então qual é a diferença? A diferença é o posicionamento de um que creu e praticou naquilo que estava crendo. Creu e foi obediente àquilo que estava sendo declarado sobre a sua vida. Ou seja, obediência é um posicionamento de fé. E se obediência é um posicionamento de fé, a incredulidade, ou melhor, a desobediência é um posicionamento daquele que está incrédulo. Deus disse, Deus falou, então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande sua ruína. O louvor pode vir aqui? Então, qual a sua decisão? Que evangelho você está seguindo? Aquele evangelho light nas obediências e ousado nas promessas? Ou um evangelho ousados na obediência para desfrutar das promessas? Você pode ficar de pé, vai parecer que está acabando. Ouve a palavra e pratica, fica de pé. Ouve a palavra e não pratica, cai. Ouve a palavra e gera prática,
E a primeira prática não é nem aquilo que eu faço, mas aquilo que eu falo, que vai me levando a fazer aquilo que eu estou falando. Mas se eu não começo a falar, não espere que vá fazer. Se você não começar a falar sobre as verdades que você ouve, nada vai te impulsionar a fazer. Ou quando você fizer, vai ser esporádico. Quando der, quando precisar. Mas a fé é um posicionamento daquele que realmente crê que aquele que prometeu é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Não sei qual a melhor posição nessa noite, se você levantar as mãos, se você quiser se ajoelhar, se você quiser andar, você é livre nessa noite. Mas eu quero declarar exatamente sobre a sua vida um posicionamento diferenciado. Algo que você saia dessa noite daqui, não só com um alegre, com uma palavra. Eu espero que ela alegrou o seu coração, aqueceu o seu coração, mas que você tome posse dessas verdades e se posicione realmente em cima dessas verdades, declarando que o Senhor é poderoso sobre a sua vida não vale encantamento, nenhuma arma forjada do diabo. Pastor, mas ele tem se levantado ferozmente, mas maior é aquele que habita em você. É nessas verdades, você precisa se posicionar nessas verdades. Ele é maior, ele pode mais, ele vai muito mais além. E melhor ainda, ele quer levar você muito mais além. Não é só, ele disse, ele me ungiu para fazer algo grandioso. Deus te ungiu para fazer algo maravilhoso, fazendo as mesmas obras, transformando vida, transformando relatórios, transformando locais, transformando pessoas, mudando circunstâncias, abrindo cadeia, atravessando o mar, removendo montanhas, apagando fogo, fechando bocas de leão. É tempo de dizer, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso. Agora não queira viver as promessas sem se posicionar naquilo que é obediência da palavra. Faça uma análise de você mesmo nessa noite. E veja se você está obedecendo. Volto a dizer, não estou falando de obedecer pessoas, querido, estou falando de obedecer a palavra. Você nunca vai obedecer a ninguém se você primeiro não obedecer o que a palavra está falando ao seu respeito. É tempo sim de submeter as autoridades a entender aquilo que é propósito de autoridades. Pessoas estão arrumando desculpa para não se submeter às autoridades, mas você não vai conseguir se submeter se não for verdade aquelas promessas de Deus para a sua vida, que você é diferenciado, você não é igual a esse mundo, você não anda segundo o curso desse mundo. Eu não estou falando de ordem de homens, ordem de liderança. Eu estou falando de inspiração de Deus sobre a sua vida. Quantas das vezes Deus disse para você, basta de andar desse jeito, basta de andar dessa forma. Eu tenho buscado homens e mulheres ousados. Deus tem dito isso para mim e para você vários dias. E ousadia vem sim acreditar a palavra, mas não dá para dizer que eu acredito na palavra andando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, cuidando às vezes do corpo de uma maneira louca, sem cuidados com o próprio corpo, sem cuidados com a própria saúde, sem cuidado com a própria vida, sem cuidados com a própria fala, sem cuidados com o próprio relacionamento, sem cuidado com as próprias finanças. Se a gente não cuida dessas coisas que Deus nos presenteia, queridos, a gente não vai além, não consegue ir além. Deus tem chamado homens e mulheres para serem a diferença, serem um referencial poderoso para esses últimos dias. Eu acredito na igreja local, estou falando agora da igreja Juiz de Fora, se levantando homens e mulheres que serão ousados, que sairão realmente anunciando as verdades da palavra, porque é verdade para si mesmo. Não serão simplesmente alguém que vai pregar as verdades, mas pregarão com a vida. As pessoas olharão e dirão, ali vai um homem e vai uma mulher diferenciado.
porque decidiram não se contaminar com o mundo, não andar com a forma do mundo, mas andar com a forma da palavra. Era mais fácil para Abraão olhar e dizer: ei Deus, deixa de loucura, eu vou ficar aqui, está confortável na minha casa, meus parentes estão aqui, a gente já tem conquistas aqui está bom, aqui está favorável, vou andar do meu jeitinho aqui, sair para ir para um lugar desconhecido, vou nada. Não vou sair da minha posição para uma posição desconhecida, desconfortável. Não vou me submeter a uma direção de uma liderança, porque esse lugar eu não conheço, eu não sei como é que vai funcionar. Eu não estou falando de um lugar físico, mas é de uma posição. Não vou fazer desse jeito porque é confortável eu estar onde estou. A prisão tem comida todo dia, a prisão tem a casa paga, o aluguel está lá pago todo dia. Paulo e Silas poderiam ficar lá murmurando, reclamando, dizendo: vai chegar comida todo dia alguém traz uma cesta básica, todo dia alguém traz uma comida favorável, todo dia alguém paga a minha conta, todo dia alguém faz alguma coisa por mim. Deus dizendo: mas eu quero mudar essa realidade, eu quero te levar para um nível maior, eu quero te levar para um nível melhor, mas você não se rende. Está na hora de dizer basta, está na hora de se tornar firme nas verdades da palavra. Aleluia. Talvez você perdeu alguma coisa como Jó perdeu. E talvez você esteja como a mulher dele, não como ele, olhando e dizendo: ei, amaldiçoa esse Deus. Deus não está olhando para você. Que Deus doido é esse que está deixando o país passar uma circunstância dessa, deixando que eu não tenha emprego melhor, não estou conseguindo pagar minhas contas, não tenha um empreendimento favorável. Que Deus é esse? Amaldiçoa esse Deus. Larga isso, larga esse rema, larga essa escola, larga essa ideia de ministério, larga essa ideia desfavorável, anda conforme o mundo. É você que decide a sua vida, é você que decide o seu destino. Basta de culpar as pessoas, basta de culpar o governo, basta de culpar o mundo. Tome o leme da sua vida, tome o leme do seu barco, diga para você mesmo: eu sou realmente aquilo que Deus me chamou para ser. Basta dos mimimis da vida. Pobre de mim, coitadinho de mim, que nada. Deus te fez mais do que vencedor. Ele te chamou para a vitória, Ele te chamou para a conquista, Ele te chamou para realmente ter muitos filhos. Eu não falo só filhos, isso Bruno já sabe fazer bem. Paulos também, aleluia. Não estou falando só de filhos naturais, eu estou falando de filhos espirituais também. Pessoas precisando ser alcançadas, pessoas lá fora precisando daquilo que Deus já fez na sua vida, daquilo que Ele já transformou você. Basta de fazer do seu jeito, basta de fazer da sua maneira, basta de tentar na sua força. Diga para Deus: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não esteja nada favorável, que pareça que as pessoas não estão me vendo, que pareça que as coisas não estão acontecendo, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Você pode cantar alguma coisa? Em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. aleluia. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Creia nessas verdades. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de
Você pode dizer essas verdades. Sim, eu sou quem dizes que eu A sua palavra sou. diz que nós somos mais do que vencedores. Eu declaro sobre sua vida, você debaixo dessa promessa. Das promessas que Deus já prometeu ao seu coração, segundo a palavra dele. Deus não está aqui para fazer que você possa alcançar as suas vaidades. Ele quer suprir as suas necessidades. Claro que Ele gosta de fazer mimos com o seu povo. Mas às vezes a gente está pautado só nas coisas supérfluas. Às vezes querendo alcançar aquilo que ainda não é promessa de Deus. E deixando de viver aquilo que Ele já prometeu. Às vezes deixando de agradecer o que já aconteceu, querendo gerar expectativa daquilo que ainda está por vir. Mas comece a ser grato àquilo que você já tem, por mínimo que seja aquilo que você já tem. Seja grato a Deus, aquilo que Ele já te levou a viver. Pode ser que seja um salário pequeno nesse momento. Pode ser que seja uma condição familiar não tão favorável. Pode ser que seja uma condição espiritual ainda não ousadamente grande. Pode ser que seja qualquer área que ainda não foi desenvolvida num tamanho satisfatório, mas está na hora de você ser grato a Deus, dizendo: Pai, até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor cooperou comigo, até aqui mesmo nesse meio desse tumulto das coisas que estão acontecendo ao meu redor, eu sei que o Senhor tem me dado a oportunidade de mudar essa história. Nós temos nos acordado de manhã e temos dito na nossa oração: Senhor, esse é mais um dia para mudar a história, a nossa e de muitos ao nosso redor. Pastor, mas já houve falhas no passado. Quem não falhou, atire a primeira pedra. Quem não errou, condene o outro. Mas Deus não é um Deus de condenação, é um Deus que olha para frente e diz: filho, se você se arrependeu, olhe para frente, viva o novo, viva a nova oportunidade, viva o novo que tem diante de você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pai, eu acredito no crescimento do teu povo. Eu não acredito simplesmente no crescimento dessa obra, de um número de pessoas. Eu acredito no crescimento das pessoas, o amadurecimento de cada um, para viverem a plenitude do que o Senhor tem. Não é conquistar por conquistar, não é, eita, conquistei sem saber porquê. Claro que o Senhor faz coisas maravilhosas, independente de nós. Mas Senhor, eu sei que estamos debaixo de promessas. Estamos debaixo de grandes coisas, foram prometidas: saúde divina, alegria abundante, a paz que excede todo entendimento, o favor da graça do Senhor presente em nossas vidas todos os dias. Ao acordar, ao caminhar e antes de deitar, está tudo pronto, tudo preparado. E ao deitar, Deus está te protegendo, te guardando, descansando, dormindo e vivendo a manifestação de Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque aqueles que porventura estejam enfermos no seu corpo, na sua alma ou no seu espírito, entendendo aquilo que foi feito já na vida deles, tudo foi mudado em Cristo Jesus, eles buscando e alcançando essa promessa, dizendo: se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Pai, eu sei que é tempo de cantarmos louvores, não dependermos da música na igreja, não dependemos às vezes de um caixa de som, mas chegarmos nos nossos lares e cantarmos louvores. Não se eu faço parte da música, se eu tenho uma boa entonação de voz, se eu conheço louvores, não, mas levantar louvores a Deus, louvores de gratidão, louvores de convicção, dizendo: Pai, eu acredito em cada uma das suas promessas. Seja na área financeira, se você passou, está passando por uma dificuldade grande financeiramente, eu acredito em mudança de chave. Em mudança de chave. Eu acredito de um tempo novo, uma chave sendo mudada para que você viva o novo.
Mas está na hora de você agarrar essa chave. A chave não é uma chave física, é algo espiritual. É dizer: Deus, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que esse quadro não é permanente. Eu posso até ter errado e me colocado nessa situação, mas eu não vou ficar prostrado nessa situação. Pode ser que seja um quadro emocional, porque circunstâncias se levantaram durante todo esse ano. E talvez monstros estejam diante da sua mente. Talvez vultos estejam se levantando no seu dia a dia. Talvez você veja sombras ou circunstâncias negras se levantando. Mas o mesmo Deus que te prometeu no passado e cumpriu promessas, é o mesmo Deus que se levanta hoje para mudar essa chave, para mudar esse quadro, para mudar essa realidade. Então confia nele. Confia nele. Oh, aleluia. Queria só que você fizesse uma demonstração. Levanta tuas mãos, como alguém que realmente crê, dizendo: Pai, estou aqui, Senhor, para viver cada uma das suas promessas. Eu acredito que o Senhor é fiel nessas promessas. Eu declaro sobre a sua vida anos de vida e de paz. Se você puder, pega na mão de alguém que está pertinho de você. Não precisa ir longe, não. Mas declara sobre a vida dessa pessoa ano de vida e de paz. Anos de vida e de paz. Se você puder, talvez olhar para ela e dizer assim: e não é qualquer paz, é a paz que excede todo entendimento. É uma paz que vem do alto, não é uma paz por causa da ausência de problemas. É uma paz que, tendo ou não problemas, estará contigo. Pois Ele prepara essa mesa na presença dos inimigos. Receba da unção do alto. Receba da unção do alto. Unção de cura. Receba da cura. Deus renovando sonhos. Sonhos que foram engavetados porque você não viu acontecer. Receba da cura que você talvez não estava mais acreditando, mas Deus está declarando sonhos sendo renovados. Planos e propósitos que eu tenho a vosso respeito sendo experimentados, pois Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Em o nome de Jesus, se você crê, diga aleluia. Glória a Deus. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, pastora Adilson, pela palavra, por ter sido guiado. Vamos colocar de pé para a gente estar orando, para a gente encerrar. Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é transformadora, ela é cura para nós, ela é ânimo, ela é fortalecimento, Pai. Pai, e ela nos guia. Somos guiados pela tua palavra. E te agradecemos porque essa palavra que foi semeada em nós vai florescer. Vai frutificar a 30, a 60 e a 100. Nós somos boas terras. Somos boa terra, Pai, e essa palavra vai frutificar em nós. Em nome de Jesus, amém. Sejam abençoados na prática da palavra. Deus abençoe vocês. Que o louvor começou a cantar. Se você quiser ir, não tem problema. Mas antes de você sair, escuta só um pedacinho. Tem uma unção despedaçando julgos nesse lugar.
através dessa canção, mas você pode ir em qualquer momento. Unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura.